Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 18 de maio de 2026, começamos a nossa reflexão de hoje e eu quero começar a nossa meditação de hoje fazendo uma pergunta para vocês. De 0 a 10, o quanto você se sente espiritualmente cansado? E eu não estou dizendo aqui cansado físico do trabalho, do dia a dia, das rotinas, dos problemas, das dificuldades que enfrentamos, né? Eu estou perguntando a você o quanto você está cansado espiritualmente, cansado de tentar viver uma religião, cansado de tentar praticar uma religião, cansado de tentar exibir uma religião. Muitas pessoas vivem a vida cristã como se estivessem em uma esteira ergométrica. Elas correm, suam, tentam ser boas o suficiente, tentam não errar, tentam agradar a Deus a todo custo, mas sentem que nunca saem do lugar. Parece até que Deus está de braços cruzados, avaliando o desempenho delas com uma prancheta na mão para ver se elas serão suficientes. E o problema maior é quando nós fazemos isso muitas vezes pensando que estamos fazendo para Deus, mas ainda estamos fazendo para homens, para tentar agradar homens. Como vimos anteriormente no livro de Gálatas, E isso é um problema muito sério e geralmente muitos de nós nos sentimos assim. Mas se você está se sentindo assim ou já se sentiu assim, respire fundo, porque a mensagem do capítulo 2 de Efésios é justamente para nós que nos sentimos assim. Então, estamos começando o 8º dia da nossa jornada bíblica de 21 dias e hoje iremos refletir e meditar no 2º capítulo da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E Paulo começa com uma imagem forte. Ele diz, estávamos mortos em nossos pecados. E no versículo 1 ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Para entendermos o tamanho do presente que recebemos, é importante termos consciência desse diagnóstico muito duro que o apóstolo Paulo nos expõe aqui. Preste atenção nessa palavra, porque aqui Paulo não está dizendo que nós estávamos doentes, Ele não está dizendo que nós estávamos machucados, precisando de um curativo. Ele diz que nós estávamos mortos. E que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Um morto não reza, um morto não faz boas obras, não tenta se salvar, ele está completamente incapacitado. E essa era a nossa condição espiritual. Éramos escravos dos nossos próprios desejos, reféns de uma natureza caída. Olha o que ele diz no versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então não havia esforço humano capaz de nos tirar desse caixão existencial. Paulo não suaviza, a condição humana é de separação de Deus. E Paulo enfatiza essa falta de obediência e essa falta de fé que nos separa de Deus, nos preparando para o contraste com a ação vivificadora da graça de Cristo, que logo em seguida ele vai começar a tratar no 2º capítulo da carta aos Efésios. Olha só, mais à frente ele diz, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai introduzir duas palavras de extrema importância, e para mim as palavras mais bonitas de toda a Escritura Sagrada, que diz, mais Deus. No Efésios 2,4 ele diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No versículo 6 ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que palavras maravilhosas! Mais Deus,
né? Mas Deus fez, né? Que coisa maravilhosa. Deus não esperou você melhorar para te amar, Ele não esperou você limpar a sua vida para te convidar para entrar. Quando você e eu ainda não tínhamos nada a oferecer, a riqueza da misericórdia de Deus nos alcançou e Ele nos ressuscitou. Aleluia! E aqui nós chegamos ao ponto-chave de toda a carta aos Efésios. Os versículos 8 e 9 dizem assim, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, né? Esse é o ponto que muda tudo. A salvação não é uma recompensa, é um presente. Ao apresentar isso, Paulo quer que percamos o orgulho e abracemos a gratidão, porque nós recebemos um presente e não é uma recompensa do que tenhamos feito, né? E se você puder, anote isso aí no seu coração. A graça de Deus é um presente e não um salário. Qual é a diferença? O salário é algo que você recebe porque você trabalhou. Você fez por merecer, né? Se o seu chefe te paga no fim do mês, você não diz, nossa, que favor imerecido. Não, você diz, eu trabalhei por isso se você recebe um salário, né? Mas a graça não é assim. A graça é um presente que nós não merecemos, mas recebemos, né? A religião muitas vezes funciona como um salário. A religião diz, faça, obedeça, sacrifique-se e então talvez Deus te ame. Mas o Evangelho de Jesus Cristo funciona como um presente. O Evangelho diz, Jesus já fez tudo, né? Jesus já obedeceu perfeitamente, Jesus já se crucificou, então agora receba o amor de Deus e viva a partir dele, né? E agora vem o propósito de tão grande graça. Paulo continua no capítulo 2 dizendo para nós, né, o porquê nós ganhamos este imerecido presente, né? Muitas pessoas confundem, né, isso quando ouvem esse versículo bíblico, os versículos 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios, né? Eles pensam, então se eu sou salvo de graça, eu posso viver de qualquer jeito e fazer o que eu quiser. De jeito nenhum, né? O versículo 10 vem para resolver esse problema e sanar essa dúvida na mente da gente, né? E ele vai dizer no versículo 10, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas, né? A lógica de Paulo é perfeita. Nós não fomos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para as boas obras, né? Fazer o bem, ajudar o próximo e viver em santidade não é a raiz da nossa salvação, é o fruto dela, né? Você não é bom para que Deus te ame. Você é bom porque Ele já te amou de forma constrangedora, né? A atenção aqui é saudável, né? Não conquistamos a salvação, mas a salvação nos transforma para agir, né? Então imagine alguém que foi resgatado de um incêndio, né? E depois que passa aquele trauma, que passa aquele momento de caos, né? Por gratidão, ela gera no coração dela a compreensão, né, de que alguém entrou ali naquele momento tão difícil, naquele momento de perigo e de risco, arriscou a vida dele para salvar a vida dela, né? Então ele gera no coração dele um desejo de passar a cuidar mais das pessoas que estão ao seu redor, né? E isso é o que nós precisamos deixar nascer em nosso coração quando a questão é o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, né? Aí é onde vai surgir na nossa vida, que fomos alcançados por esse tão grande amor de Deus, né? É onde vai surgir esse impacto social que o Evangelho precisa produzir em nós. Porque Paulo vai continuar dizendo nos versículos seguintes, né? Ele vai nos ensinar que Cristo derrubou o muro entre judeus e gentil. E isso é muito importante que nós olhemos então para os versículos seguintes para entendermos isso. Vamos olhar os detalhes desta ação espiritual poderosa. Versículo 11. Havia separação entre os judeus e os gentios. E aqui faço a menção de que nós estávamos inseridos nessa condição como os gentios, né?
então estávamos separados. No versículo 12, os gentios eram considerados estranhos à aliança da promessa, por isso estavam sem esperanças, né? No versículo 13, mas agora Jesus nos atraiu para perto pela nova e viva aliança no seu sangue. No 14, Jesus se tornou a nossa paz e no seu corpo desfez a inimizade que havia entre nós, né? Entre nós e Deus, e entre nós e os nossos irmãos. E no versículo 16 ele completa dizendo: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído toda a inimizade. Esse é o propósito. Quando nós entendemos que a cruz é a ponte que faz de nós um só povo, né? E isso não é teoria, é um chamado à prática para então passarmos a conviver, perdoar, trabalhar e juntos nos aplicarmos à missão que Cristo nos deu de pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Agora pense comigo, se Deus nos perdoou dessa forma escandalosa, se Ele nos tirou da morte e nos deu vida de graça, como é que nós devemos então tratar as outras pessoas, né? Então, na segunda metade do capítulo 2, Paulo mostra que a cruz tem duas traves: a vertical, que nos reconciliou com Deus, e a horizontal, que nos reconcilia com os nossos irmãos, né? Então, naquela época, existia esse ódio profundo entre judeus e gentios. Havia literalmente um muro no templo que os separava, né? Os cristãos gentios e os cristãos judeus. E Paulo diz: Cristo é a nossa paz. Então, na cruz, ele destruiu este muro de inimizade que separava os gentios e os judeus. Então, nós que estamos inseridos e fomos alcançados por este mesmo evangelho reconciliador, né? Hoje também nós precisamos ter paz com todos, precisamos entender o poder da graça que nos alcançou para nos reconciliar com Deus e com os nossos irmãos, né? Hoje nós não temos mais aquele muro lá, né, de pedra em Jerusalém, mas é importante que nós façamos uma reflexão, porque muitas vezes nós construímos os nossos próprios muros, né? Muros de orgulho, muros de preconceito, muros da falta de perdão, muros de indiferença com quem pensa diferente de nós, né? E nós precisamos, no nosso dia a dia, aplicarmos a graça e desfrutarmos do presente imerecido que recebemos, né? Então isso significa que nós precisamos ter humildade, né? Reconhecer que nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por sua bondade e misericórdia, nos deu esse presente, né? Precisamos ter uma gratidão ativa. Deixe que a graça molde as suas escolhas diárias. Passe a ser uma pessoa agradecida, uma pessoa que reconhece que não merecia, mas ganhou esse presente, né? E tenha compromisso com a unidade, pois Cristo veio para nos reconciliar com o Pai e para nos reconciliar, para ser a nossa paz, né? Então, procure reconciliar-se, estenda a mão aos caídos, aos necessitados, né? Construa pontes, que você possa viver este evangelho que construi pontes, né? E eu desafio você durante esses próximos dias, né, conversar com alguém de um grupo diferente do seu, né, a fazer algo de concreto pela vida de alguém que talvez esteja como você e eu lá no início dessa reflexão, correndo, se cansando, né, e achando-se totalmente não merecedor de nada. Mas temos que lembrar que Deus, por sua bondade e misericórdia, nos alcançou com a sua graça. E eu concluo dizendo: voltemos ao centro do verdadeiro Evangelho, porque a graça que nos vivifica também nos une. Oremos. Deus, em nome de Jesus, seu Filho amado, nós queremos te pedir, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, o que recebemos e que esta
gratidão que vai ser gerada em nosso coração por causa deste favor imerecido, por este tão grande presente que nos foi dado da tua parte, possa gerar gratidão em nosso coração o suficiente para que nós possamos quebrar todas as barreiras que temos em nosso coração, para alcançarmos, Senhor meu Deus, aqueles que também foram alvos do seu amor e também são alvos da sua bondade e da sua misericórdia. Muito obrigado por esta palavra, nos abençoa, oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe as nossas vidas. Nos vemos no próximo encontro.